Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado do Deus Altíssimo. Quero te convidar nesse dia para mais uma vez nós tirarmos uns minutinhos para orar ao Senhor, para buscar a Ele, para entregar nas mãos dEle as nossas vidas, a nossa família, as nossas causas, os nossos assuntos, a buscarmos no Senhor a direção, a resposta. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, porque Ele é fiel para ouvir as nossas orações, os nossos clamores, as nossas súplicas e trazer a resposta que a gente precisa. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai querido, ó Deus Altíssimo, nós oramos, nós apresentamos diante do Senhor esta oração, diante do teu altar, ó Pai, na confiança que o Senhor é Deus, que tudo ouve, que responde às orações do teu povo, que responde às orações dos teus filhos. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas faltas. Senhor, perdoa, meu Pai, os nossos erros, aquilo que fazemos, praticamos de forma consciente ou de forma inconsciente. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, nos leva, Senhor, ao arrependimento dos nossos erros, ó Pai, para que possamos nos abrir oportunidade, abrir um espaço para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos mude. Então eu lhe peço que o Senhor nos convença. Espírito Santo, coloca diante dos nossos olhos aquilo que é a vontade do Senhor transformar em nós, porque tem coisas que pode estar diante dos nossos olhos que, se não for revelado por Ti, a gente não consegue enxergar. Nos ajuda, transforma os nossos comportamentos, as nossas ações, o nosso falar, o nosso agir, que a nossa vida esteja em constante mudança para a glória e nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajude a vivermos de forma que glorifique o Teu nome, que exalte o Teu nome. Pai, eu oro, Senhor, por aqueles que estão lutando consigo próprios, com seu próprio eu, para ter uma vida transformada. E eu oro, meu Pai, liberta o povo, liberta dos vícios, Senhor, liberta de todo o cativeiro do inferno, liberta de tudo aquilo que aprisiona, que o Senhor intervenha, que o Senhor entre com a tua mão poderosa, porque o Senhor é Deus libertador. Pai, vai transformando vidas, Pai, vai jogando por terra as obras do inimigo, as obras do inferno, que sejam repreendidos todos os ataques do mal, ataques das trevas, sejam repreendidos em nome de Jesus. Todo desânimo, todo abatimento, toda sanguessuga do inferno seja repreendida em nome de Jesus. Pai, anima teu povo, refrigera a alma daqueles que estão aflitos, ó Pai, passando situações difíceis e não sabe como que vai fazer. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor entre nas causas impossíveis, que o Senhor inverta o quadro, que o Senhor transforme situações, para que o Senhor venha mudar, ó Pai, e teu nome seja exaltado, que haja testemunhos, ó Pai, que haja mudança de vida, meu Deus, para a glória e louvor do teu nome. Oro também, Senhor, por aqueles que são autônomos, são pessoas que trabalham por conta própria, têm o seu próprio negócio, são os seus próprios patrões. Eu oro, meu Pai, para que o trabalho das mãos dessas pessoas, Senhor, não sejam em vão, que o Senhor venha abençoar de forma maravilhosa e que haja uma multiplicação na colheita. Senhor, entra, Deus, nesta empresa, neste negócio, nessa microempresa, num pequeno negócio, aquilo que está começando agora ou que já começou, é recente, tem alguns anos, mas ainda não conseguiu alavancar. Senhor, eu oro para que o Senhor entre de providência. Não deixe essa empresa fechar mais um mês no vermelho. Não deixa, Senhor, toca na contabilidade. Dê ao teu povo
povo o dom de gestão, dê a nós o dom de administração. Deus, o dom do governo, nos ajude a administrar e sermos fiéis ao Senhor, nos dá um coração fiel ao Senhor, nos dá um coração grato, nos dá um coração voluntário, um coração, ó Pai, que tenha prazer em te servir, até mesmo com as nossas finanças, meu Pai. Nos dá, ó Deus, um coração dado, um coração doador, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, porque eu creio que quando o Senhor prospera uma pessoa, o Senhor não dá riqueza, o Senhor não dá dinheiro à toa, o Senhor dá para aqueles que têm corações, ó Pai, que vão se voltar para o teu reino. O Senhor multiplica na mesa do teu povo, na conta bancária. O Senhor é poderoso para abrir oportunidades de bons ganhos, de negócios lucrativos. O Senhor é poderoso para trazer uma clientela que essa pessoa nunca assistiu antes, que nunca teve, que nunca entrou nesse estabelecimento antes. O Senhor é poderoso para abençoar. O Senhor é poderoso para aperfeiçoar essas mãos para que sejam ainda mais talentosas. É o Senhor que dá o brilho no nosso trabalho. É o Senhor que põe o sabor. É o Senhor que traz a vida. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Ti, ó Deus, e aqueles que são para abrir um negócio próprio e ainda não tiveram coragem, não tiveram essa fé, esta ousadia, Senhor, ajuda teu povo, aqueles que estão procurando um ponto, um lugar, uma localização para poder abrir o seu próprio negócio, que o Senhor venha preparar, ó Deus, um lugar específico para esta pessoa. Aqueles que já trabalham nas ruas com seus carrinhos ou seus trailers, né, trabalhando os seus food truck, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, aqueles que já trabalham com lanches artesanais, hamburguerias, docerias, confeitarias, aquelas que trabalham com bolos, que o Senhor venha abençoar essas mãos, que as receitas não venha haver desperdício, que não deixa dar errado, meu Pai, que não tenha desperdício, que não tenha que jogar coisas fora de jeito nenhum, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, que tudo seja feito de forma certa e correta, sem dano, sem prejuízo, as precificações, as compras, a clientela, as entregas. Senhor, que o Senhor venha abençoar aqueles que estão, ó Pai, buscando o pão de cada dia, e nós sabemos que quem nos dá o pão de cada dia é o Senhor, ó Pai. O Senhor também, ó Deus, falou na tua palavra que um obreiro é digno do seu salário, um trabalhador, ele é digno do seu salário. E o Senhor é Deus que honra teu povo, que supre as necessidades do teu povo. O Senhor tem prazer em multiplicar na mesa do justo a fartura. Meu Deus, eu oro para portas abertas, para multiplicação, para bênçãos divinas. Senhor, eu oro para que o Senhor tire teu povo de dívidas, não deixe entrar por caminhos de endividamento, mas que haja prosperidade. Aqueles que trabalham em carros, com carro próprio, que o Senhor dê o recurso, que o Senhor dê as condições para andar em carros mais novos, mais confortáveis, que não quebre, que não estrague, que seja repreendido todo devorador nas peças desse carro, no combustível desse carro, que seja repreendido todo devorador, e que as mãos do Senhor esteja a abençoar aqueles que são Uber, que são taxistas, são entregadores, aqueles que trabalham para marcas famosas como entregadores. Abençoa teu povo, aqueles que trabalham com motocicletas, vai livrando, meu Pai, livra de acidentes, livra da morte, livra de assaltos, livra, Senhor, livra aqueles que trabalham em postos de combustíveis, que o Senhor venha guardar o teu povo, guarda o trabalhador, aquele que trabalha na construção civil, aqueles que fazem serviços, ó Pai, que trabalham usando a força física da saúde para o teu povo, aqueles que trabalham com a mente, na parte mais de coordenação, partes administrativas, Deus, da saúde emocional, mental, física para o teu povo, da inteligência, da ideias, da capacidade. O Senhor é poderoso para dar
uma ideia, não tem necessidade das pessoas se aperfeiçoarem em muitas coisas, é uma direção, porque na direção do Senhor, o Senhor faz frutificar, faz florescer, o Senhor traz abundância. Ajuda-nos, ó Pai, a semear na terra, ajuda-nos, ó Pai, a colher, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa aqueles que estão passando falta, que estão passando necessidade. Ajuda teu povo a trabalhar, que todo espírito de procrastinação seja repreendido, banido das nossas vidas, em nome de Jesus. É o inimigo tentando impedir a gente de semear, para tentar impedir a gente de colher. Então nós oramos para que o Senhor nos dê força, nos dá vigor, nos dá disposição, nos dá capacidade, nos dá concentração e foco. Nos ajuda, Espírito Santo, a focar naquilo que nós temos que focar, que seja repreendido o devorador, que seja repreendido o cortador, o migrador, o destruidor, espíritos de miséria, espíritos de escassez, que saiam do nosso caminho, saiam da nossa vida, em nome de Jesus. Pensamentos negativos de derrota, de destruição, de perda, de roubo, seja repreendido em nome de Jesus. Aquilo que é enviado para nos roubar, para dar de mão naquilo que nos pertence, para tirar de nós aquilo que é favor divino, facilitações do Senhor na nossa vida, que todo esse mal seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, coloca uma cerca de proteção nos nossos bens, coloca cerca de proteção em tudo aquilo que nos pertence, e que tudo aquilo que é importante para nós colocamos diante do altar do Senhor, cobrimos em oração e pedimos para que o Senhor cuide, para que o Senhor cuide de nós, vele pelas nossas vidas. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a trabalhar e a esforçar e a fazer a nossa parte, mas também, ó Pai, tem a parte que não cabe aos homens. Hoje tudo é muito colocado como se os homens fossem super-heróis de tudo. É Ele que faz, é a força do braço, e não é assim. É o Senhor que dá força para o ser humano adquirir riqueza, ocupar posições. É o Senhor que dá intelecto, é o Senhor que dá criatividade, é o Senhor que dá inteligência, é o Senhor que dá ao ser humano a capacidade de multiplicar dons, bens, prosperar, crescer, avançar. Pai, em nome de Jesus, somos completamente dependentes do Senhor. Então eu lhe peço e oro com todos aqueles que estão lhe pedindo: abra portas novas, abra portas de oportunidades. Essa pessoa que não sabe o que fazer, Deus, conversa com ela, fala com ela, dá ela um sonho, dá ela uma visão, traga para esta vida uma revelação, uma manifestação da graça do Senhor, do favor divino. Mostra para ela uma saída, um caminho. Aquela pessoa que está tentando já há muitos anos numa situação e não consegue alavancar, e não consegue avançar, não consegue romper. Eu oro, é da vontade do Senhor que essa pessoa continue nesse mesmo ramo, atuando nesta mesma posição. Eu oro para que, se é a vontade do Senhor, então tenha a bênção do Senhor, faz acontecer, tira aquilo que está travando, joga por terra as amarras do inferno, joga por terra os impedimentos, em nome de Jesus. Mas se não é, se chegou um tempo de mudança e aquilo que já deu certo por muito tempo e não é mais, não é aquilo que o Senhor tem mais, o Senhor é o Deus do novo, o Senhor é Deus que faz nova todas as coisas, que o Senhor abra novas oportunidades, que venha chegar até essa pessoa, Senhor, uma nova oportunidade, um novo acesso, uma porta aberta, uma conversa, um contato, de alguma forma que essa pessoa discirna, ajuda da discernimento, para que as oportunidades não batam na nossa porta e vá embora, e que a gente perca elas. Não, Senhor, nos ajude a abraçar as oportunidades que o Senhor tem para nós, ajuda-nos a abraçar as oportunidades que o Senhor tem para nós em todas as áreas da nossa vida, não só financeiras, não só profissionais, Senhor, mas na nossa saúde, para que a gente também muda de vida, muda de alimentação, muda hábitos sedentários. Pai, nos ajuda, guarda a nossa família, oportunidades dentro da nossa casa de restauração, de restituição, de transformação, de mudança, Senhor, porque quando o Senhor prospera o teu povo, o Senhor prospera num
todo. Não é a vontade do Senhor que algumas áreas da nossa vida estejam caminhando e outras travadas ou até mesmo destruídas. Não, o Senhor é o Deus da restauração, e eu lhe peço, aonde precisa restauração, entra com restauração. Aonde precisa restituição, restitui, Pai, e aonde precisa de compensação, o Senhor é Deus que compensa, Pai, mas é que a nossa vida esteja ela num todo, todas as áreas da nossa vida estejam nas mãos do Senhor, esteja diante do altar daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que tudo realiza. Deus, em nome de Jesus, envia anjos, ó Pai, anjos do Senhor, dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Se porventura coisas foram travadas na nossa vida por obras malignas, por invocação diabólica, por obras de bruxaria, sejam repreendidos e quebrados neste momento pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, porque há poder no nome de Jesus para nos fazer vencer, há poder no nome de Jesus, e é nesse nome é que nós temos as nossas vitórias, Pai. É no nome de Jesus que a gente avança, é no nome de Jesus que a gente prossegue, é no nome de Jesus que a gente conquista. E nós oramos, ó Pai, que o Senhor venha abatendo aqueles que se levantam contra com obras de bruxaria, se levantam contra com invocação demoníacas, com obra de voodoo, com obra de magia negra, com língua venenosa, com calúnias, com difamação, que todo este mal seja repreendido em nome de Jesus. E infelizmente há aqueles que têm muita criatividade, mas criatividade para o que é maligno, para aquilo que traz morte, para aquilo que traz destruição, e que tudo isso seja repreendido na nossa vida em nome de Jesus, mas que no povo de Deus, no meio do povo de Deus, sobre os teus, Senhor, haja uma criatividade, uma capacidade intelecta, cognitiva, de crescer, de avançar, de construir, de produzir, de ir para frente, e é na fé. Aumenta a fé desse irmão, meu Deus, que tem dia que ele tá fervoroso, mas tem dia que ele tá para baixo, que ele tá desanimado, tem dias que ele acredita e o sentimento do coração dele é de que vai vencer e que vai passar por cima para poder alcançar, para poder chegar, para poder ir avante, para poder avançar, que a vida dele será toda mudada, que a vida dela será toda modificada pelas mãos do Senhor. Mas há também tempos, Senhor, que são tempos de choro, são tempos de chuva, são tempos de inverno, que as pessoas ficam desanimadas, que elas não, às vezes a aflição da alma é tão tamanha que ela não consegue acreditar, não consegue enxergar, mas o Senhor é o Deus que dá saída. E a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Existe o tempo do choro, existe o tempo da escassez, existe os dias difíceis de passar, existe temporadas na nossa vida que a gente acha que não vai sobreviver, mas o Senhor é o dono da vida, mas o Senhor é Deus que faz raiar o sol, tem um novo amanhecer na vida daqueles que confiam, que perseveram na fé, que não abandonam, que não desistem de servir ao Senhor por nada. Não há circunstância, não há situação que faz o teu povo recuar. Meu Deus, honra a fé do teu povo, e que o inverno se passou e já chega a primavera. Muda a estação, muda o quadro. Deus inverte as coisas, o Senhor faz isso, inverte as coisas. O Senhor, quando quer abençoar teu povo, o Senhor muda geograficamente, o Senhor muda emocionalmente, o Senhor transforma na mente, o Senhor transforma psicologicamente, o Senhor faz a gente enxergar coisas que não estávamos enxergando, o Senhor faz a gente entender coisas que nunca entendemos, traz clareza na nossa mente, revelação divina, nos toma pela mão direita e vai nos conduzindo, porque aquilo que é desafiador para nós, que às vezes até põe receio,
Medo para ti não é nada, não é coisa nenhuma. Senhor, nos abençoa, abençoa teu povo, abençoa os teus filhos, abençoa aqueles que buscam no Senhor e esperam em ti, aqueles que estão invocando o teu nome, pedindo, Senhor, Pai, que o Senhor abençoe, que no dia de hoje as vendas se multipliquem, que nesse início de mês de agosto seja um mês completamente diferente dentro desta empresa, que seja um mês completamente diferente dentro desta casa, que seja um mês completamente diferente nesta saúde, onde a pessoa está sendo afligida, que haja o toque do Senhor, o mover do teu Espírito, trazendo mudança, trazendo transformação, trazendo cura, trazendo virada de vida, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai entrando nas causas que só o Senhor pode entrar, nas causas que só o Senhor pode dar resposta para elas. Há situações, às vezes, na nossa vida, que a situação está tão feia, que até cheira mal, como estava no caso de Lázaro, a situação de Lázaro, porque já estava morto há 4 dias, e aquilo que fede, incomoda, faz as pessoas cortarem volta, faz elas andarem bem longe da gente, afasta de nós, às vezes, por causa das situações, do tamanho dos problemas que assustam as pessoas, e também tem aqueles que não querem ajudar. Mas o Senhor é Deus, e o Senhor é Pai, e o Senhor nos ama, e aquilo que faz as pessoas andarem a passos largos na nossa vida é o que traz a presença do Senhor para a nossa vida, porque aonde o homem quer fugir, o Senhor quer chegar, porque o Senhor é o único que pode dar ordem, e ordem de vida. Há situações que só debaixo do teu comando que serão mudadas, serão transformadas, e eu peço isso ao Senhor, meu Deus, traga vida em cada área das nossas vidas que já morreu, essas pessoas que não sonham mais, não projetam mais, não acreditam mais, de uma certa forma já está morto, porque aquele que não sonha já morreu, aquele que não tem dentro de si um desejo de uma mudança, de uma vida melhor, não está servindo ao Senhor como deveria. Então eu peço ao Senhor, ó Pai, que cura, porque às vezes por causa do tamanho das frustrações, do tamanho dos golpes com que essas pessoas foram golpeadas na vida, traídas, elas não conseguem enxergar mais um novo dia. Pai, eu oro lhe pedindo, faz raiar o sol da justiça em favor do teu povo, traga mudanças, traga respostas, traga vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entrego essa oração nas tuas mãos, entrega todos aqueles que vão estar orando em qualquer tempo, em qualquer situação, pode os anos se passar e essas orações chegar sobre a vida desta pessoa, que haja o toque do Senhor, que não seja a minha voz, mas que seja a voz do Senhor, que seja o teu próprio Espírito intercedendo por essas vidas, por essa alma, por essas famílias, por essa situação, Pai, e que o Senhor opere milagres, opere maravilhas, que haja a graça do Senhor sendo manifestada. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de orar com os irmãos, quero te agradecer pela oportunidade de poder orar com os irmãos pela internet, orar com os irmãos pessoalmente, orar com as portas fechadas, só eu e o Senhor. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade, que é um presente do Senhor para mim, que é um presente do Senhor na minha vida, e eu oro, meu Pai, e peço ao Senhor, nos dá força, nos dá graça, nos ajude, toma as causas impossíveis, e que os testemunhos sejam para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Irmão, Deus abençoe, Deus abençoe. Acredite que o Senhor tem poder de fazer o inverno passar e a primavera chegar na sua vida com uma nova estação, com novas notícias, em nome de Jesus, porque eu creio que o Senhor tem poder de mudar as coisas. Deus abençoa, em nome de Jesus.